Você já sentiu que está perdendo a capacidade de se conectar verdadeiramente com alguém? Que mesmo cercado de pessoas, existe um vazio que parece impossível de preencher? Dados recentes mostram que cerca de 70% dos jovens adultos relatam sentir-se emocionalmente desconectados em seus relacionamentos. E 43% das pessoas admitem que preferem interações virtuais do que conversas face a face. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa de incapacidade emocional. Pense na última vez que você realmente se abriu com alguém. Eu não estou falando de compartilhar memes ou trocar conversas rápidas. E se você está tendo dificuldade de lembrar, isso já diz muito sobre o atual estado dos nossos relacionamentos. A verdade é que estamos vivendo em uma era de conexões superficiais disfarçadas de intimidade. Você pode ter milhares de pessoas no seu Instagram, 1000 pessoas no seu Facebook, mas quantas dessas pessoas realmente conhecem as suas lutas internas diárias? A tecnologia prometeu nos conectar, mas acabou criando uma barreira invisível entre nós e os outros. O problema, ele começa muito antes do que imaginamos, pois desde criança somos ensinados a proteger nossos sentimentos e a não demonstrar fraqueza, e sempre parecer que temos tudo sob controle. Você cresceu ouvindo: seja forte, homem não chora, não deixe ninguém ver seus sentimentos. Não deixe ninguém ver que você está sofrendo. O problema é que essas mensagens, elas criaram uma geração de pessoas emocionalmente blindadas, incapazes de se conectar em um nível mais profundo. Quando você era criança, amar era simples. Você corria para os braços dos seus pais, dizia eu te amo sem pensar duas vezes, fazia amizades instantâneas no parquinho, não havia cálculos, estratégias ou medo de julgamento. Mas algo mudou pelo caminho. As decepções começaram a se acumular, cada ferida emocional foi uma cicatriz em sua capacidade de amar. E essas cicatrizes, elas se manifestam fisicamente no seu corpo. Cada vez que você se fecha emocionalmente, está literalmente contraindo músculos, alterando sua postura e mudando sua respiração. Você desenvolveu uma linguagem corporal que comunica para o mundo. Não se aproxime muito. E as pessoas, elas captam esses sinais, criando um ciclo onde o seu medo de conexão afasta exatamente aquilo que você mais deseja. A cultura do descartável, ela contaminou os nossos relacionamentos. E você vive em uma sociedade onde tudo pode ser substituído apenas por um clique. Não gostou do filme? Muda de canal. Encontrou um defeito na pessoa? Desliza para o lado. Essa mentalidade, ela se infiltrou em nossas conexões humanas, onde é mais fácil terminar e procurar alguém melhor do que trabalhar nos problemas juntos. Os aplicativos de relacionamento, eles intensificaram esse fenômeno dramaticamente. Você tem acesso a centenas de pessoas com apenas alguns toques na tela. Isso criou uma ilusão de abundância que torna qualquer relacionamento descartável. Por que investir tempo e energia quando existem outras opções esperando? E essa busca infinita por alguém melhor impede que você se aprofunde em qualquer relacionamento. Mas o problema, ele vai além de tecnologia. Estamos vivendo em uma sociedade que valoriza mais a imagem do que a essência. Você é bombardeado diariamente com versões editadas da vida das pessoas. Todo mundo é feliz e apaixonado nas redes sociais. E isso cria uma pressão irreal para que os seus relacionamentos também sejam perfeitos. E quando eles não são, o que acontece? Você se sente fracassado. A pressão por ser produtivo o tempo todo, ela também está matando a nossa capacidade de amar. Você vive correndo, sempre ocupado, sempre com pressa. Quando foi a última vez que você teve uma longa conversa sem pressa com alguém que ama? O amor, ele precisa de tempo, de atenção, de presença. Tá aí 3 coisas que se tornaram luxos raros na vida moderna. E aqui está algo que você também nunca considerou:
o amor ele também precisa de tédio. Aqueles momentos aparentemente vazios, onde vocês não estão fazendo nada em especial, apenas existindo no mesmo espaço, é onde a intimidade real ela se desenvolve. Mas você foi condicionado a ver tédio como algo negativo. Aí então perde esses momentos preciosos onde o amor cresce silenciosamente. O medo da vulnerabilidade talvez seja o maior obstáculo. Amar verdadeiramente significa o risco de ser ferido. Significa abrir seu coração sabendo que ele pode ser quebrado. Mas você foi condicionada a ver vulnerabilidade como fraqueza. E então constrói muros cada vez mais altos ao redor do seu coração. E esses muros eles se manifestam de várias formas sutis. Talvez você seja aquela pessoa que sempre mantém um pé fora do relacionamento, pronta para fugir ao primeiro sinal de problema. Ou talvez você sabote inconscientemente as próprias conexões, quando elas começam a ficar sérias demais. Alguns preferem relacionamentos superficiais porque consideram eles como mais seguros. Aliás, você não pode ser ferido profundamente se nunca se conectar profundamente. A cultura da performance, ela também infectou nossos relacionamentos. Você sente que precisa ser a versão melhorada de si mesmo para ser amado. Esconde suas imperfeições, disfarça suas lutas, apresenta apenas a sua melhor face. Mas isso cria relacionamentos baseados em personas falsas, não em quem realmente você é. E como pode existir amor verdadeiro quando a pessoa nem mesmo conhece o seu eu autêntico? O individualismo extremo da nossa sociedade é outro fator crucial. Você foi ensinado que precisa ser independente e que contar com os outros é sinal de fraqueza. E essa mentalidade, ela cria pessoas emocionalmente autossuficientes, que têm dificuldade para criar interdependência saudável nos relacionamentos. Amor verdadeiro requer uma certa dose de dependência mútua, mas isso vai contra tudo que você aprendeu sobre ser uma pessoa forte. A falta de modelos saudáveis de relacionamento, elas também contribuem para essa crise. Quantos casais realmente conectados e felizes você conhece? Se você cresceu vendo relacionamentos disfuncionais, brigas constantes ou divórcios traumáticos, é natural que tenha desenvolvido crenças limitantes sobre o amor. Seu cérebro aprendeu que relacionamentos são perigosos, que sempre terminam em dor. As expectativas irreais alimentadas pela mídia também causam estrago. Você cresceu consumindo histórias de amor perfeito, onde os casais eles nunca brigam e sempre se entendem e vivem felizes para sempre. Filmes românticos te ensinaram que amor verdadeiro significa nunca ter que trabalhar no relacionamento. E quando seus relacionamentos reais não correspondem a essas fantasias, você assume que algo está errado e desiste. O ritmo acelerado da vida moderna deixa pouco espaço para o desenvolvimento gradual dos sentimentos. Amor verdadeiro, ele se constrói lentamente, através de pequenos momentos de conexão e vulnerabilidade compartilhada. Mas você vive em uma cultura de gratificação instantânea. Não sente borboletas no estômago nos primeiros encontros, já assume que não é a pessoa certa para você. Você perdeu paciência para o tipo de amor que cresce como árvore, devagar, mas com raízes profundas. A sobrecarga de opções, ela também paralisa a sua capacidade de escolha. Você tem acesso a mais pessoas que qualquer geração anterior, mas essa abundância ela pode ser paralisante. E em vez de escolher alguém e investir nessa conexão, você fica eternamente procurando alguém melhor. Essa busca infinita, ela impede que você se aprofunde em qualquer relacionamento. O medo do compromisso, ele se tornou epidêmico, mas não pelos motivos que você pensa. Não é apenas sobre não querer se amarrar a uma pessoa, é sobre o terror profundo de ser conhecido completamente e ainda assim ser rejeitado. O compromisso, ele significa limitar as suas opções, significa escolher uma pessoa e renunciar todas as outras possibilidades.
Sem compromisso é impossível construir um amor profundo e duradouro. A comunicação ela também se deteriorou drasticamente. Você vive em uma era de mensagens rápidas, emojis e conversas superficiais. Perdeu-se a arte da comunicação profunda, da escutativa e da expressão vulnerável dos sentimentos. Como pode existir intimidade real sem comunicação autêntica? Você desenvolveu a habilidade de manter conversas por horas sem realmente dizer nada de importante sobre quem você é. O consumismo emocional é outro problema sério. Você foi condicionado a ver relacionamentos como produtos que devem te satisfazer constantemente. Se a pessoa não te faz feliz o tempo todo, você simplesmente troca de produto. Mas relacionamentos reais, eles têm altos, têm baixos, momentos de conexão intensos e períodos de distanciamento natural. Essa mentalidade consumista impede que você desenvolva a paciência necessária para amor duradouro. A falta de autoconhecimento também sabota seus relacionamentos. Como você pode amar verdadeiramente outra pessoa se não conhece e não ama a si mesmo? Muitas pessoas buscam no amor externo aquilo que não conseguem encontrar internamente. Validação, propósito, felicidade. Quando você coloca essa responsabilidade no outro, está condenando o relacionamento ao fracasso. As redes sociais elas criaram uma cultura de comparação constante, mas que é tóxica para os relacionamentos. Você vê constantemente casais aparentemente perfeitos, gestos românticos grandiosos. Isso faz com que sua própria vida amorosa pareça inadequada por comparação. Você esquece que está vendo apenas os momentos editados da vida dos outros, não a realidade completa. A cultura do ghost e da evitação de conflitos também está destruindo a nossa capacidade de amar. Em vez de enfrentar problemas e trabalhar em soluções juntos, você simplesmente desaparece quando as coisas ficam difíceis. Isso impede que você desenvolva habilidades necessárias para navegar pelos desafios inevitáveis dos relacionamentos. E cada vez que você foge de um conflito, está perdendo a oportunidade de crescer. Existe também o fenômeno da fadiga emocional. Você está tão cansado de tentar se conectar e falhar que simplesmente desiste. Depois de várias tentativas frustradas de amor, você desenvolveu uma espécie de calosidade emocional. Fica mais fácil manter relacionamentos superficiais do que arriscar mais uma decepção profunda. Você precisa aprender a arte da presença de forma deliberada. Desligue o celular, pare de multitarefas e esteja realmente presente com as pessoas importantes da sua vida. Ouça não apenas as palavras, mas os sentimentos por trás delas. Compartilhe não apenas seus sucessos, mas também suas lutas e inseguranças. O amor verdadeiro ainda é possível, mas requer uma mudança radical na forma como você se relaciona. Requer que você desacelere, se aprofunde, se comprometa. Requer que você veja relacionamentos não como produtos descartáveis, mas como jardins que precisam ser cultivados com paciência e dedicação. Quando você decide investir profundamente em uma pessoa, está escolhendo incerteza. Está abrindo mão do controle ilusório do que sente, quando mantém múltiplas opções em aberto. E essa possibilidade, ela aterroriza você mais do que a solidão crônica que já conhece. Mas ao tentar se proteger da dor, você está garantindo um tipo diferente de sofrimento. A dor superficial das conexões vazias. Você já reparou como as pessoas mais velhas falam sobre o amor? Elas não mencionam aplicativos ou técnicas de sedução. Elas falam sobre paciência, sobre perdão, sobre escolher a mesma pessoa repetidamente, mesmo quando ela não está no seu melhor momento. Elas entenderam algo que a nossa geração esqueceu. Amor não é um sentimento que você sente, é uma decisão que você toma. E essa decisão precisa ser renovada constantemente.
Não apenas quando você está apaixonado e tudo parece perfeito, mas especialmente quando a outra pessoa está irritante, quando você está cansado, quando a vida está difícil. É fácil amar alguém quando eles atendem a todas as suas expectativas. O amor real acontece quando você escolhe ficar, mesmo quando eles não te atendem. Isso não significa aceitar desrespeito ou abuso. Significa entender que pessoas reais têm defeitos reais. E relacionamentos saudáveis envolvem trabalhar através desses defeitos juntos. Não para fugir à primeira próxima opção assim que aparecem as imperfeições. Você também precisa enfrentar uma verdade desconfortável. Talvez você não seja tão pronto para o amor quanto pensa. Talvez você primeiro precise aprender a se amar de verdade, não a versão narcisista de autoestima que nossa cultura promove, mas o tipo quieto de autoaceitação que permite vulnerabilidade genuína quando você não se conhece realmente, quando está constantemente fugindo dos seus próprios sentimentos. Como pode esperar que outra pessoa o conheça, quando você não consegue ficar sozinho consigo mesmo sem nenhuma distração? Como pode oferecer presença real para outra pessoa? A epidemia da incapacidade de amar que estamos vivendo é, em grande parte, uma epidemia de pessoas que não sabem como estar consigo mesmas. Você enche cada momento de silêncio com estímulos externos, porque o silêncio revela pensamentos e sentimentos que você prefere evitar. Mas você pode mudar isso, não através de mais autoajuda ou técnicas de relacionamentos, mas através da prática simples e terrível de estar presente com sua própria experiência, de sentir seus sentimentos sem imediatamente tentar mudá-los ou escapar deles, de desenvolver a capacidade de se acalmar quando está ansioso ou triste, porque quando você pode fazer isso por si mesmo, pode fazer pelos outros. Quando você não precisa que outra pessoa seja perfeita para você se sentir bem, pode amá-la como ela realmente é. Quando você não está desesperado por validação, pode dar atenção genuína em vez de apenas procurar recebê-la. O caminho de volta para o amor verdadeiro passa necessariamente por você mesmo. Passa por desacelerar em um mundo que valoriza velocidade, por se aprofundar em uma cultura que celebra superficialidade, por se comprometer em uma sociedade que prega por opções infinitas. E sim, isso significa que você pode perder algumas oportunidades. Pode significar que você não vai experimentar tantas pessoas diferentes. Mas o que você ganha em troca é algo que nossa geração quase esqueceu que existe: a segurança profunda de ser conhecido verdadeiramente por alguém e a satisfação incomparável de conhecer e aceitar alguém em retorno. Sua capacidade de amar não desapareceu. Ela apenas está esperando que você tenha coragem suficiente para usá-la novamente. E talvez, ao fazer isso, você descubra que o amor que procurava lá fora estava dentro de você o tempo todo, esperando para ser compartilhado com alguém disposto a recebê-lo verdadeiramente.